Paz do Senhor, igreja, seja bem-vinda a mais uma Escola Bíblica Dominical Online. Pega aí tua Bíblia, tua caneta e o teu caderno que a gente vai aprender um pouquinho mais de Deus hoje aqui, beleza? Bem, a nossa lição hoje é a lição número 3 e ela fala assim: os ministros são dispenseiros de Deus. Fala comigo aí, ministros são dispenseiros de Deus. Dispenseiros? Espera aí, o que é isso? Calma aí que a gente vai já aprender, beleza? O nosso texto bíblico está lá em 1 Coríntios 4:1, que diz assim, ó: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4:1, beleza? Vou te deixar um desafio aí hoje. Ei, decora esse versículo, porque ele vai te ajudar muito na tua vida ministerial, na tua vida com Deus e na tua vida na igreja, beleza? Preste atenção aí, nós estamos falando das cartas aos Coríntios. E a nossa verdade prática é: os ministros de Cristo servem ao mundo com a mensagem do Evangelho. Mas então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Primeiro tópico, pega aí na tua revista, dispenseiros de Deus. Mas espera aí, o que é dispenseiro? Da onde vem essa palavra? Dispenseiro vem de dispensa. Dispensa, mordomia, aquele que entregava os alimentos nas casas dos senhores. Então, você hoje, se você já começa a se considerar um dispenseiro, você precisa entender isso, que o dispenseiro é nada mais do que um mordomo. Isso mesmo, um mordomo, aquele que serve. E a gente vai começar a entender que talvez a nossa dinâmica de entendimento esteja um pouco errada com relação a algumas coisas. Por exemplo, vamos falar do tópico número 1, ministros de Deus. Ele fala lá no primeiro versículo de 1 Coríntios 4, que o Senhor espera que nós venhamos a ser ministros de Deus. Mas o que significa essa palavra ministro? A gente ouve, a gente acha que é alguma coisa grande, importante, mas deixa eu te falar, eu fui pesquisar e a palavra ministro vem de administrar, que significa menor. Lá do grego, ministro vem de minos, né? Menos. Então, é o menor. Então, na casa de Deus, o que ele quis dizer? Que o ministro, ele é o menor, aquele que serve, aquele que administra. Então, meu amigo, se você aí se intitula ministro de Deus e você não está servindo a casa do Senhor, então você está errado. Por quê? O ministro é nada mais, é o menor que serve. Você entendeu? É o menor que faz acontecer. Então, eu creio que você hoje está se tornando um ministro através dessa palavra, através dessa lição, beleza? Segundo ponto, do dispenseiro de Deus, ou seja, você já sabe o que é dispenseiro? Aquele que serve, aquele que administra. Ele precisa ser encontrado fiel. Como assim, pastor? Fiel. Ele é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, ele é fiel nos compromissos da igreja, ele é fiel em todos os sentidos. Por que Paulo estava escrevendo isso a Coríntios? Porque Coríntios se achava uma igreja muito abastada, porém, poucos queriam ser servos fiéis. Ou seja, eles achavam que já tinham tudo, logo não precisavam seguir as ordens dos superiores, dos sacerdotes no templo. Então você começa a entender que isso ainda acontece nos dias de hoje. A gente vê pessoas que com as suas convicções, elas acham que são melhores que as outras dentro das igrejas. Então, talvez você ache que essa pessoa é um ministro por ocupar um cargo alto na igreja. Mas lembre-se, ministro é aquele que está no último degrau, é aquele que é servo e ele precisa ser encontrado fiel. Fiel em todos os aspectos da sua vida, fiel à palavra, fiel em suas ofertas, fiel em tudo que é relacionado ao Espírito Santo de Deus. E interessante o tópico 3. Beleza, então você já entendeu
o que é ser o ministro, né? Você entendeu o que é dispenseiro, você entendeu que precisa ser fiel. Então vamos para o tópico 3. Cada um receberá de Deus. Mas receberá o que, Felipe? Leia aí agora comigo 1 Coríntios 4:5, que diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, a qual não somente trará o plano, luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará desígnio dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, desde o Antigo Testamento, o Senhor já tem se preocupado a deixar claro que todo julgamento vem dele. Todo julgamento será feito no dia do Senhor. Então, a igreja de Coríntios, ela era uma igreja que apontava, julgava. E Paulo vinha trazendo essa carta dizendo: olha, vocês não precisam fazer isso, né? Talvez você que está me escutando, se já julgou alguém, se já falou mal de alguém, olha, e se intitula ministro, tá errado, hein? Então bora lá, anota aí no teu caderninho, tá bom? Tópico 3, Deus falando através do apóstolo Paulo com a igreja, simplesmente isso, que o julgamento será naquele grande dia. Então, se você tem julgado pessoas, pare com isso, porque o julgamento será naquele grande dia. Então, nós assim concluímos essa primeira parte. Vamos para o item 2. O item 2 fala do que? As características, as qualidades do ministro. Na verdade, do ministro. E se você não se enquadrar nisso, ou se você conhece alguma pessoa que se intitula ministro e não se enquadra, então você já começa a trabalhar para que um dia você se enquadre, tá bom? Bora lá, primeira coisa, o ministro, ele é humilde. Como assim humilde? Sim, ele é humilde de ser pobre, porque nós confundimos. Não, ele é humilde de não ser soberbo. Ou seja, ele entende que tudo vem de Deus. É o tópico aí número 1 do item 2. Está lá em 1 Coríntios 4, 6 e 8. Diz assim: estas coisas, irmãos, aplique-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um detrimento de outro. A intenção de Paulo é mostrar aos coríntios que ele havia usado a si mesmo e Apolo como exemplo, ou seja, de que eles são iguais a todos os indivíduos da igreja. Então, o ministro, ele não pode deixar que o poder de autoridade, ou muitas das vezes a condução de uma igreja, a condução de uma liderança, venha ali ensoberbecer. Ou seja, você que está me ouvindo que é líder de célula, é algum tipo de líder na igreja, a soberba é a derrota de qualquer líder. Não se preocupe, entendeu? Seja humilde. Trate a sua liderança com humildade. Passe esse ensinamento, pois essa é a primeira característica de um ministro do Senhor. E é interessante que a igreja de Coríntios, eles se achavam uma igreja muito suficiente, uma igreja muito cheia de si, entendeu? Eles achavam que era a melhor igreja, entendeu? Inclusive Paulo, ele fala: vocês já estão ricos demais. Só que o problema é que a igreja de Corinto deixou essa vaidade entrar. E eles pensavam que eles eram uma igreja de muito sucesso, muito madura e eficiente. Porém, aquilo estava prejudicando a igreja, porque eles estavam se achando melhor do que as outras. E assim os seus líderes discutiam. Nós vemos muito isso, ministérios cheios de vaidade. Então Paulo vem nos alertar sobre isso. É por isso que a característica de um ministro é a humildade. Se quem dá a projeção ministerial é Deus, e você tem que entender isso. Deus vai colocar nos lugares mais altos, mas para você ser servo, para você servir a palavra, para você servir alguém que está necessitado. Nunca esqueça disso. Vamos lá, tópico 2, item 2.
espetáculo do mundo. Isso é muito interessante na nossa revista da EBD. Paulo, ele começa a fazer um contraste entre o comportamento de soberba e egoísmo dos coríntios, que se achavam ricos e cheios de direitos, e a humildade dos apóstolos, que deixavam tudo pela sua igreja, pelo bem-estar das necessidades da igreja. Então é muito interessante isso até hoje. Até hoje nós vemos isso em congregações, onde pessoas que têm uma condição financeira boa, são mais estudadas, se acham cheias de direitos e convicções, em detrimento aos pastores, apóstolos que estão ali na frente do ministério. E muitas das vezes aquelas pessoas não querem, tem a síndrome, a gente até brinca, tem a síndrome do jovem rico, né? O jovem chega para Deus e fala, para Jesus e fala: o que eu posso fazer para te seguir? Ele diz: deixa tudo, vende tudo. Mas aquela pessoa está tão apegada às coisas materiais que não consegue. Hoje nós temos uma geração que se levanta, que não dizima, que não oferta, que não mantém a casa de Deus. Por quê? Porque está apegada às coisas materiais. Eu nunca vi isso, está apegado a quatro paredes. Então, essa é uma outra característica do ministro. Ele deixa tudo pelo seu ministério, pelas necessidades da igreja. O que importa é a necessidade da igreja. Então escreve aí, né? É a palavra do Senhor que está dizendo. Então, ele vai escrevendo essa carta aos Coríntios. Imaginem só você recebendo essa carta. E por fim, Paulo não estava pegando leve com a igreja de Coríntios. Por fim, lixo e escória do mundo. Lá em 1 Coríntios 4:13 ele fala assim: quando caluniados, procuramos conciliações. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Paulo mostra para aquela igreja que a teologia da glória, ela é precedida da teologia da cruz. O que é isso, Felipe? Que para eles chegarem a ser uma igreja de sucesso, foi necessário um sacrifício. Eles estavam esquecendo disso. Eles estavam achando que todo o sucesso que eles tinham era por conta deles. E próprio João Batista fala, lá em João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. E aí começa um conflito, por quê? Porque Deus coloca os apóstolos em primeiro lugar na igreja. Porém, no mundo eles são o último lugar. Ou seja, eles não são famosos, são desprezados, né? O líder, ele é sempre o primeiro que é jogado a pedra. Eu sempre falo isso quando eu estou em qualquer reunião. Quando eu falo alguma coisa para líder, eu digo: você está preparado? Porque quando uma ação tiver sucesso, você nunca será lembrado. Mas quando ela for um fracasso, você vai ser o primeiro a receber. Então, essa situação já vem da palavra ministro. Quando eu estava estudando, que eu entendi isso, foi uma surpresa para mim. É o menor, é aquele que serve, é o mordomo. Então isso que nós, que nos intitulamos ministros, temos que ser. E por fim, Paulo diz aos crentes de Corinto, para não colocarem os holofotes nos homens. Isso é muito comum nos dias de hoje. Quando a gente vê uma pessoa que prega bem, canta bem, um líder que está se desenvolvendo, a gente começa a colocar o holofote nessa pessoa. Mas nós temos que entender que isso tudo é Deus trabalhando na vida dela para trazer uma grande glória para o reino. Amém? E vamos para o nosso último tópico, né? Tópico 3, o ministro tem autoridade. Cara, isso é muito importante você entender. Você que está me ouvindo aí agora, o ministro ele tem autoridade, ou seja, ele é considerado o pai espiritual. Está lá em 1 Coríntios 14, 4:14 até o 15. Diz assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Ou seja, ele está falando: não escrevo isso para vocês, nossa igreja é muito ruim, meu Deus e tal, nós estamos em vergonha. Pelo contrário, eu quero alertar vocês para que vocês melhorem, porque vocês têm um potencial de crescimento
exorbitante. E ele ainda chama eles de filhos amados, ou seja, o líder, ele está sempre, o ministro, ele está sempre cobrindo alguém em oração, cobrindo alguém espiritualmente, ou seja, ele se sente responsável como um pai daquela pessoa. Então Paulo declara justamente isso. Esse termo admoestar significa colocar algo na mente de alguém, administrar a mente de alguém, com o intuito de corrigir e advertir. Então é isso que Paulo está fazendo. E no final ele demonstra, que ele é justamente o pai espiritual, ou seja, ele tem essa autoridade de falar. Se você se intitula ministro e você não tem autoridade para falar algo para o seu liderado, se eu estou falando líder de célula, líder de ministério, pastores, líder de louvor, então você precisa retomar isso aí. Paulo se coloca à frente destes supostos tutores como um verdadeiro pai e instrui e repreende seus filhos com amor. Ou seja, os crentes de Corinto foram gerados em Cristo por meio do evangelho anunciado em Paulo. E por fim, Paulo diz: sejam meus imitadores. Lá no versículo do capítulo 4, 1 Coríntios 4, 16, ele diz assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Essa expressão, ela vem assim como ele era imitador de Cristo. Ou seja, nos dias atuais, era muito complicado para a igreja de Corinto imitar Paulo, porque eles estavam apegados às coisas materiais. Vocês entenderam? Então, e Paulo era o quê? Ele era altamente altruísta, de uma conduta humilde, ele não se apegava a nada, o que importava era o bem-estar da igreja. Então, isso aí foi mais um choque para a igreja de Corinto. E essa expressão, ela exorta a igreja quanto a essa liberdade cristã que nós estamos vivendo hoje, É muito interessante isso que nós estamos estudando. E por fim, no tópico 3, que é autoridade e amor. Paulo, além de ter autoridade, ele amava a sua igreja. Olha só que interessante. Isso aí eu quero, para a gente concluir, trazer um parâmetro para você. Como as duas coisas são necessárias numa liderança. Primeiro, se você tiver só autoridade, você vai se tornar um ditador. Você vai ditar isso e a igreja não vai crescer. As pessoas vão ter medo de você. Se você tiver só amor, você vai se tornar apenas um amigo, onde você não terá o respeito, nem muitas das vezes a palavra necessária, Não vão te ouvir, entendeu? Porque você só é aquele cara amoroso. Porém, Paulo traz a Corinto as duas coisas, autoridade com amor. Ou seja, ele está falando, eu tô te dando essa correção porque eu te amo, eu quero te ver bem, eu quero te ver melhor. Então, ele diz assim, o que vocês preferem? Eu vou a vós com a vara ou com amor e espírito de mansidão? Tá lá no versículo 21 do capítulo 4. Então Paulo traz tanto a sua autoridade quanto o seu amor, porque ele fala que ele está fazendo isso não é para a igreja acabar ou para eles pararem o que estavam fazendo, mas sim para eles melhorarem o que estavam fazendo. E isso acontece nos dias de hoje. Você líder, você pastor, você ministro, precisa entender que você não tem só autoridade, você precisa ter amor. E se você tem só amor, você precisa ter autoridade. E encerrando, Paulo manifesta aos coríntios o desejo de visitá-los, e ele ensinava a coríntios através destas cartas. E é interessante que Paulo deixou isso à escolha deles. Vocês querem ser corrigidos com vara ou com amor e mansidão? E com certeza eles escolheram amor. Então, a aplicação pessoal que nós temos é: a grande bandeira do ministro do Evangelho continua sendo a mesma base de João Batista, um dos maiores evangelistas da Bíblia. Importa que Jesus cresça e que eu diminua.
Galera, espero que vocês tenham entendido o que é ser um dispenseiro, o que é ser um ministro na casa de Deus. Então eu quero que vocês levem isso aí para a vida de vocês, tá bom? Tamo junto, eu encontro vocês nos cultos de celebração, beleza? Paz do Senhor, até a próxima.